Gostaria, irmãos, de começar lendo uma coisa para os irmãos. Eu lerei a Bíblia, mas o nosso profeta, o profeta de Deus para esta era, disse no 5º selo o seguinte: simplesmente não conseguem encontrá-lo. Lo com letra maiúscula, encontrá-lo. Simplesmente não conseguem encontrá-lo, porque ele se torna demasiado simples. Agora observe, e isto em si mesmo é o mistério da revelação de Jesus Cristo. Vou ler de novo. Simplesmente não conseguem encontrá-lo, porque ele se torna demasiado simples. Amém. Agora observe, e isto em si mesmo é o mistério da revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, a revelação de Jesus Cristo é uma coisa muito simples. Nunca deixe que engane você. O Evangelho nunca foi, não é, nunca será alguma coisa complicada. Quem complicou o Evangelho foi o diabo, Satanás, através da sua teologia. O Evangelho é algo muito simples. E porque é tão simples, a maior parte das pessoas não entende. Vamos voltar aqui, eu lerei a palavra, mas apenas para um contexto. Quando Deus disse: eu estou mal satisfeito com os homens que eu criei. Eu estou aborrecido, estou triste, me arrependi de ter feito o homem, vou destruir a humanidade. Ele veio até Noé e disse: Noé, eu me arrependi de ter feito o homem, Noé. A terra havia se enchido de violência, e ele disse: eu vou destruir a terra com um grande dilúvio. Com um grande dilúvio. Naqueles dias não chovia. Aqui nós temos uma coincidência. Houve um período da história do mundo quando os continentes estavam unidos. Havia apenas um grande continente que a ciência chama de Pangeia. Nesse tempo havia grande aglomeração de árvores, oxigênio, e havia um vapor que subia da terra e não chovia. A própria ciência dizia isto, ou diz isso. Antes dos continentes se dividirem. Que coisa! Como a ciência, como a verdade casa perfeitamente com a palavra de Deus. Havia um vapor que subia da terra. O oxigênio naquele tempo era 100%. Sabiam vocês que se uma pessoa entrar numa câmara de oxigênio, a sua ferida seca mais rápido? Quem sabe disso? Se o nosso oxigênio aqui fosse melhor, nós viveríamos mais. Naquele tempo era 100% oxigênio, nós cresceríamos mais. Se você pega um tambaqui e cria ele num tanque com alta quantidade de oxigênio, ele cresce mais, talvez 2/3 maior do que um tambaqui. Então nós cresceremos mais, seremos mais fortes. Isso era na Pangeia. Era onde Noé vivia e a humanidade começou. Naquele lugar não havia chuva, porque a umidade brotava do chão e regava toda a terra. Ou havia umidade de alguma maneira. Mas Deus viu aquele lugar tão bonito e a terra se enchendo de violência, caçadores, Nimrod e grandes caçadores naquele tempo, e a terra cheia de gigantes, melhor dizendo, e violência, e Deus, adultérios. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e havia gigantes na terra, e a terra se encheu de violência, renegados. E Deus disse: eu vou destruir.
nunca havia chovido. Então Deus disse para Noé. Quem era Noé? Noé era um analfabeto, um camponês. Noé não era alguém erudito, e nem você tem que ser. Você precisa ser espiritual. Amém. Deus não fala com intelectuais, Deus fala com os seus filhos. Deus desceu e falou para Noé e disse: Noé, eu vou destruir a terra. Naquele tempo, se você olhar, você vai encontrar que eles tinham pirâmides naquele tempo e construções magníficas naquele tempo. Eles eram um grande povo, educado, cientistas. Eles eram pessoas muito eruditas. Se você acha que as únicas pirâmides que existem são aquelas ali do Egito, aquelas 3 principais, você está enganado. Ao redor de todo o globo existem pirâmides, e existem construções anteriores às pirâmides, e mesmo as pirâmides datam de antes, muito antes do tempo do faraó, de Moisés ali. Povos muito antigos fizeram aquelas coisas ali, e eles eram sábios. Há mesmo uma construção que foi feita subterrânea, uma grande cidade debaixo do chão. E há coisas construídas na antiguidade que o homem não sabe dizer como foi feito até os dias de hoje. Pelo que o profeta de Deus disse, que naqueles dias pré-diluvianos eles podiam ter até mesmo astronautas. Parece loucura, não é? Mas eu estudei para saber que isso é possível. Não me pergunte como. Eles eram altamente intelectuais antes do dilúvio. Parece que antes do dilúvio o povo andava cheio de pele, de arco e flecha, não é? Não. Os cientistas estão atrapalhados ao ver pedras cortadas em ângulo, tão exatos que eles estão pensando que foi raio laser. Agora veja só, antes de Noé, raio laser, ou antes do dilúvio, ou algum outro tipo de raio, porque as pedras eram soldadas. Não parece que foi cimento, parece que colocou uma pedra em cima da outra e passaram um raio e soldou pedra com pedra. Nós não sabemos o que é. É uma grande incógnita, um grande mistério até os dias de hoje. Mas nós cremos na palavra de Deus. Eles eram um povo erudito, mas com tanto poder, com tanta sabedoria, a terra se encheu de violência. E Deus ficou desgostoso. Chegou em Noé, aquele homem rude analfabeto. Bom, vou te falar de outro analfabeto. Adão era analfabeto. E querem outro analfabeto? Jesus Cristo. Então a palavra analfabeto não deve ser para ninguém ofensivo, porque foi dito a Jesus, foi dito acerca de Jesus. Como sabe tantas letras, se ele nunca estudou? E você não vai me dizer que Adão era alfabetizado. Ele não era. Do que nós precisamos? Do Espírito Santo, que nos guia em todo o conhecimento. Como é que foi feito o tabernáculo e a arca da aliança e aquelas construções ali? No tempo de Moisés, Deus capacitou aqueles homens para serem peritos, artífices em ferro e naquelas obras. O Espírito Santo deu capacidade. Pode parecer antiquado, mas eu creio no poder de Deus. Muito bem. Deus desceu e disse a Noé: faz uma arca assim, assim e assim. Noé já tinha seus quase 500 anos. Acho que era 520 anos, mais ou menos. E ele construiu sua arca durante 120 anos. No ano 600 da vida de Noé, ele entrou na arca e veio o dilúvio. Durante 120 anos, a mensagem era uma só: faz uma arca porque vai chover. Nunca havia chovido. Eu pergunto para os irmãos: que complicação é essa? Vai chover, faz uma arca. Tem que ter muita coisa complicada? Estava lá Noé fazendo a arca, e sabem, quando o serrote de Noé cortava, raque, 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 sabe o que ele dizia?
vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai. Ou então com o martelo, Deus falou, Deus falou, Deus falou, raque, vai chover, Deus falou. 120 anos. Não é interessante que Noé passou 120 anos construindo a arca e nós passamos uns 120 anos construindo a nossa salvação? Não é interessante isso? Você constrói a sua arca de saída desse mundo, que é a sua vida, durante seus 120 anos aqui na terra. Vocês me entenderam? Amém. Agora, o fazer a arca é com você. Agora, o fazer a arca não afundar é com Jesus. Amém. Então você faz o que ele disse para você fazer e confia. A mensagem não era complicada, mas aquele povo era intelectual demais para crer numa mensagem simples. E não é o caso dos nossos dias. A mensagem é tão simples e nós somos tão intelectuais que não conseguimos crer numa mensagem tão simples. E as pessoas pegam a mensagem do profeta de Deus e fazem ela complicada. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada A Restauração da Árvore Noiva. Uma das mensagens maiores que ele pregou, talvez umas 4 horas. E enquanto ele ia de carro, creio que foi sua esposa que disse: irmão Brana, Billy, essa mensagem é muito complicada, ou algo assim. Nosso povo é um povo simples, não vai entender. Hoje em dia, ele não podia mais falar isto, porque nosso povo não é mais um povo simples. Não somos mais lavadeiras, pedreiros, pessoas simples, motoristas, não, técnicos não. Somos grandes pessoas intelectuais. Foi-se o tempo em que chamar a mensagem era um tempo de dizer que as pessoas eram simples. Mas a irmã Brana, a irmã Meda, disse: nosso povo é um povo simples. Como é que ele vai entender? Hoje não. Nosso povo é um povo sábio, com conhecimento. Eu prefiro crer que o nosso povo ainda é um povo simples. Se eles ficarem intelectuais, simplesmente não são o nosso povo da mensagem. Não pertencem à família Brana, por assim dizer. Aleluia. Mas o profeta respondeu: o Espírito Santo dará conta disso ou ensinará, porque nunca nos foi pedido que desenvolvêssemos a nossa intelectualidade para nós recebermos algo maior para entendermos. Nos foi dito para recebermos o Espírito Santo, que este sim nos guiaria em toda a verdade. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Então qualquer caminho que seja esse, que o Espírito de verdade nos guie, esse caminho será Jesus Cristo. Amém. E Jesus Cristo era o quê? Manso, humilde, servo, gentil. Ele era bom. Mas hoje parece que o Espírito que eles dizem ter recebido os guia em orgulho, em grandeza, em grandeza. E ao invés de você ver homens grandes, homens pequenos, você vê pequenos homens grandes, sabe? Pequenos homens que se colocam grandes. Mas você sabe, é como outro dia eu vi um ônibus imenso. Eu estava na praia, na estrada, e eu vi um grande ônibus fazendo a curva para cima de mim, né? Eu logo medi a distância, e quando eu vi um homem bem pequeno dirigindo aquele caminhão imenso, aquele grande ônibus. Então é assim que muitas pessoas são, pequenas, dirigindo grandes arrotos de orgulho. É isto. É melhor você ser uma pessoa pequena e demonstrar grandeza em atitudes. É mais bonito. Amém. Fazer grandes coisas, mas não se esconder de trás de grandes obras. Nós não cremos nisso. Nós só cremos em um homem grande, Jesus Cristo. O resto é tudo pequeno. Mas aqui e ali você vê acepção de pessoas, tratamento diferenciado para um e para outro. Isso é do diabo. Nós somos todos iguais.
Eu creio assim. Então, a mensagem de Noé era simples, e aquele grande povo intelectual não pôde receber. E por quê? O que te faz pensar que a mensagem de Noé era para construir uma arca? Não é tão simples? Porque a mensagem para que eu me salve tem que ser complicada? Deus seria justo? Não. A mensagem para que eu seja salvo também tem que ser simples. Amém? Vocês creem nisto? Amém. Como é que eu vou ter que fazer teologia, estudar grego, aprender inglês e pensar nisso, e viajar para não sei onde, para ser salvo? Ler não sei quantos livros. Te parece sensato isso? E para Noé era apenas construir uma arca. Agora, para mim, eu tenho, olha quanto eu tenho que ler para ser salvo. O profeta, ele disse: a fé para o rapto está nas mensagens. Amém. Foi o que ele disse. Ele nunca disse que você tem que ler todas as mensagens para ter a fé do rapto. Você pode ler apenas uma mensagem, ou ouvi-la, e você recebe a fé do rapto, porque você vai entender isto. O irmão Brana contou uma coisa. Ele estava com um homem. Esse homem havia caminhado a pé muito tempo para encontrá-lo, e ele nunca havia. E quando ele encontrou com esse irmão, o profeta revelou o que ele tinha feito. Esqueci-me agora do detalhe. Então o homem começou a dizer assim: irmão Brana, o que aconteceu foi o seguinte, foi como Jesus e a mulher do poço. Ele falou um pouco com ela, daqui a pouco ele soube dizer que ela não tinha marido, tinha tido 6, e revelou tudo, aquilo que aconteceu. Aí o irmão Brana disse: irmão, eu tenho pregado mais de 10 anos para explicar isso, e muitos ainda não entenderam. E o homem, será que ele precisou ler quanto da mensagem para entender o que o profeta estava dizendo? Ele entendeu. Sabe por quê? A mensagem de Deus para esta hora é isto aqui. O profeta estava num lugar de ferragens, acho que era um lugar de reciclagem, e ele estava olhando aquilo, e se você prestar atenção, Deus está sempre pregando para você. Ele viu um grande imã elétrico passando era uma fábrica, e quando o imã elétrico passava, as peças de ferro iam todas voando para ele. Ele disse: aleluia, porque ele pensou no quê? Naquele dia vai haver um grande arrebatamento, e Jesus nos chamará, e seus filhos voarão para ele. Ele disse: aleluia. E ele notou que havia peças. Aí o profeta perguntou a alguém que estava assistindo ali: e por que aquelas peças não voaram? Disse: é porque não eram de ferro. Ele: glória a Deus, que se fosse de ferro, voaria. Então, por que alguém não voou para Jesus e você foi para Jesus? Você veio para essa mensagem. É porque o tipo de material que você tem pode ser atraído por Jesus Cristo, e aquele outro não. Aí ele disse: mas eu também notei aquelas coisas ali que são de ferro. Aí ele disse: é porque aquelas coisas ali estão aparafusadas. Ele disse: glória a Deus, porque nós não devemos ter nenhum parafuso denominacional, não devemos ter nada que nos prenda a esse mundo. Bom, o que prende você a esse mundo? Sua casa, sua família, sua mulher. Jesus vem, você fica aí amarrado à sua mulher, sua casa, seus bens. Como disse o servo de Deus, quanto mais do céu você tem em você, menos você deseja deste mundo. Se não me engano, foi Spurgeon que falou: quanto mais do céu você tem em você, menos do mundo você deseja. Se você deseja muito do mundo, é que você tem pouco céu dentro de você, pouco Espírito Santo. Então aquelas peças metálicas parafusadas não podiam ser atraídas pelo imã. Pois bem, a mensagem é Jesus Cristo. Como assim, pastor? A mensagem é a revelação de Jesus Cristo.
Sempre foi. Você tem que entender que Jesus Cristo é o Deus Emanuel. A mensagem é Cristo, sempre foi Cristo, sempre será Cristo, Jesus Cristo. Amém. Parece que em algum momento isso muda, porque é uma mensagem um tanto quanto antiquada. Mas sabe, essa mensagem ainda é tudo para mim e ainda segue chamando minha atenção. Jesus Cristo e este crucificado. Amém. Se você consegue se esquecer que houve um que morreu por seus crimes na cruz, mesmo indigno como você é, então o evangelho já não faz mais sentido. Você perdeu o seu caminho em algum lugar, desviou-se da verdade. Porque nós caminhamos para encontrar com Jesus Cristo, para quando nossos dias cessarem e nós tombarmos em algum lugar, nós abrirmos nossos olhos diante de Jesus Cristo. É isto. O evangelho é para a salvação das nossas almas, para que quando nossa vida termine, nós estejamos em sua presença. Se não é isso que você busca, você está buscando a coisa errada. Você é o mais miserável dos homens, porque se cremos em Jesus apenas para esta vida, disse o apóstolo Paulo, nós somos o mais miserável dos homens. Deus seja louvado. Como é, meus irmãos, que a mensagem para Noé seria apenas construir uma arca e para nós é um bocado de complicação? Não pode ser, não é. O fato é que Deus falou com Noé: Noé, o caminho é o seguinte, faça uma arca porque vai chover. Enquanto Noé estava lá trabalhando, o que Noé dizia? Eu creio em Deus, Deus é tão bom, porque de tantas pessoas que ele podia ter falado, falou logo comigo, ele é tão bom, eu não merecia, ele é maravilhoso. Certamente ele cantarolava algum hino, ele testemunhava, ele vivia feliz, ele estava satisfeito. Ele tinha o Espírito Santo, ele orava, Deus falava com ele. Ou você acha que não tinha um relacionamento íntimo de Noé com Deus? A vida dele era boa, o feijão dele era gostoso, porque ele estava na palavra. Que palavra? Faz uma arca. Mas parece que a palavra é algo místico, algo assim sobrenatural. A palavra para Noé era simples: faça uma arca. Mas hoje é mais chique você falar da palavra como algo místico, algo sobrenatural. A palavra é simples. Amém. Amém. Isso é o diabo complicando. Quando é natural, o diabo lança para o espiritual. Quando é espiritual, o diabo lança para o natural. O diabo é um excelente adversário, temos que reconhecer, mas ele está perdido. Amém. Muito bem. Em nosso caso, Deus também tem que vir ao nosso coração e mostrar que a mensagem é simples. Porque se você pensar muito, você se atrapalha. Agora, se você sabe, bom, em cada tempo da terra, Deus levantou um mensageiro. Houve um tempo que ele levantou Martinho Lutero na Alemanha. Houve um tempo que Deus levantou Paulo. Houve um tempo que Deus levantou Wesley. Houve um tempo que Deus levantou Policarpo, São Irineu, São Agostinho e tantos outros. Grandes homens de Deus que se destacaram entre os demais. Houve um tempo que teve um Moisés, houve um tempo que teve um Josué, houve um tempo que teve um Sansão, houve um tempo... Muito bem. Houve um tempo que houve um William Marion Branham. É só isso. Você não consegue ver a continuidade? Mas alguns não conseguem ver. Esse é o milagre. Se você consegue ver, então você é dessa mensagem. É verdade. Alguns não conseguem ver a coisa se destrinchando. Não conseguem. Mas quando Deus pinga o colírio dele em seus olhos, você enxerga o que está acontecendo. Aleluia. Deus seja louvado. Não precisa, não é complicado. Vamos ler a palavra de Deus. Deus seja louvado. No livro de São Pedro,
Primeira epístola, verso 13, diz assim sua palavra: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Podem sentar. No livro de Apocalipse, capítulo 1, está escrito: revelação de Jesus Cristo. Ora, que coincidência! A graça nos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo, e aqui João começa seu livro dizendo: revelação de Jesus Cristo. Ora, eu posso encontrar essa tal revelação em Pedro ou em Apocalipse? Será que é tão complicado assim? Será que já em Pedro eu não encontro a revelação, não? Quer dizer, se eu não tivesse o livro de Apocalipse, eu não seria salvo? Seria sim, meus irmãos. Ora, Estevão morreu sem saber do Apocalipse, não foi? Ele não sabia nem que teria 7 selos. Dessa maneira, né? Muito embora Jesus falou do que viria, Estevão, sabia que haveria um fim, haveria guerras, rumores de guerras, que são os selos. Mas ele morreu sem conhecer João, sem conhecer a revelação de João, melhor dizendo, que Deus, sem conhecer o Apocalipse. Será que ele foi um salvo? Será que ele conhecia os mistérios? Mas parece que nós devemos conhecer muitas coisas para sermos salvos. Isto é mentira. Você não tem que conhecer muitas coisas para ser salvo. Você tem que conhecer apenas Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Não é bom isto? Amém. Agora, o que muita gente desconhece é que Jesus nos ensinou que haveriam coisas que nos seriam ensinadas depois. Isso é tão simples. Os discípulos não podiam receber tudo. Havia mais alguma coisa para ser dita, mas ele não podia dizer naquele momento. E isso de nenhuma maneira seria acréscimo, porque seria mais da mesma coisa. Jesus falou sobre os 7 selos no capítulo 24 de Mateus. Mas ainda muitos detalhes Jesus não entrou. Por quê? Se você deseja, João 16, 12 e 13. Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quer dizer, tem muita coisa ainda, não é? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, haveriam outras coisas que nos seriam ensinadas através do quê? Se você deseja, isso está em Mateus 20, creio que é 27, 39, deixe-me ver, 23, 39 de Mateus, melhor dizendo, 23, 34, desculpem, 23, 34 de Mateus. Portanto, eis que eu vos envio é futuro, profetas no futuro. Jesus disse que enviaria para nós profetas, sábios e escribas. Eu pergunto, quem foi São Agostinho? Quem foi Martinho Lutero? Quem foi Ágapo? Não foram na ordem
sábios, escribas e profetas. Ágape foi profeta, Paulo foi profeta depois de Jesus. Então houveram profetas para os judeus e haveriam profetas e ministérios para nós gentios, e Deus os enviou, e foram também perseguidos. Deus não seria justo mandando tantos homens, mandou Isaías, Jeremias, Miqueias, Obadias, Naum, Abacuque, Oséias, Moisés, Josué e Sansão, mandou tanta gente para os judeus, e para nós mandou quem? Parece que mandou apenas Paulo ali e acabou. De Paulo para cá não nasceu mais nenhum homem de Deus. Isso feriria a maneira que Deus age. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu sou o Senhor e não mudo. Se Ele mandou homens que ajudaram, que deram, que possibilitaram, que chamaram sempre o povo judeu para o caminho, Ele também deveria enviar para nós homens que fizessem a mesma coisa, e nos enviou. E o último que Ele enviou para os judeus foi um profeta chamado João Batista. E o último que Deus deveria enviar para nós gentios também era um profeta. E o senso comum, a opinião simples dos grandes homens do evangelho desses dias é que William Marion Branham era um profeta. Por que não aceita? Por que não divulgam? Porque aqueles que são de Deus, que são de Jesus Cristo, que são dele, ouvem as suas palavras. Mas por isso que eu sou duplamente agradecido, porque eu pude ouvir essas coisas. Eu não estou mais enganado. Aleluia. Então ele enviou, e a mensagem foi sempre simples, sempre simples. Nós deveríamos viver uma vida comum, nós deveríamos ser corretos. Bem, e o que é tanto este evangelho? O que é tanto essa mensagem? O que é tanto isso que nós ensinamos? O que é isto? Jesus Cristo terá uma noiva. Que noiva é esta? A noiva é uma igreja. Que igreja é esta? Será uma noiva, uma igreja que terá o caráter dele. Amará como ele. Claro, ninguém pode ser como ele, mas vai chegar perto. Vai amar como ele, vai ser verdadeira como ele, vai ser honesta como ele, vai amar a verdade porque ele é a verdade, vai se conduzir bem, não vai ter amor a dinheiro, não vão ser gananciosos, não vão ser orgulhosos. Amém. Sabe? Vão ser verdadeiros filhos e filhas de Deus, que glorificarão o seu Pai aqui na terra. E sabe, já imaginaram Jesus Cristo? Pensem em uma pessoa solitária, Jesus. Porque Jesus foi o único homem que sabia de onde veio e para onde estava indo. Quando nós nascemos nesse mundo, nós não viemos sabendo de nada. A luz do Evangelho nos fez lembrar vagamente do lugar de onde viemos. Mas o pecado não tocou em Jesus. Quando ele nasceu aqui na terra e cresceu, então ele sabia da glória que ele tinha lá na glória. Ele nunca precisou se converter. Ele sempre foi um crente na palavra. Vocês creem nisso? Amém. Ele sempre foi revelado. Então, quando ele andava pelo mundo, ele sabia que ele estava sozinho. Imagine, você vai no seu trabalho e as pessoas estão alvoroçadas para sair sexta-feira hoje, para ir para um show de não sei de onde, tomar cerveja. Você está ali, você fica só. Você não está com eles, feliz com eles. E aí você vê o povo preocupado com a política, o povo preocupado com isso, e você não está preocupado com isso. Você parece que é diferente de todo mundo. As pessoas saem com pressa e você, não, eu vou aqui com Jesus. Que pessoa diferente é esta? Nós nos tornamos solitários, sozinhos. Aleluia.
porque nós estamos na companhia de Jesus Cristo, não estamos mais no calendário mundano. Nós somos diferentes. A pessoa dá um troco a mais, você sai da sua casa, pega a fila para devolver o troco a mais que lhe deram. Que pessoa diferente é você? Você que não gosta de ficar com R$1 de ninguém. Já viu alguém devolver dinheiro? Pois nós somos esses loucos que devolvem o dinheiro. Não é meu, não quero. Eu só quero o que é meu. E o que é meu também você não pode puxar não, tirar não, que Jesus me dá de volta. Você só faz aumentar o meu dinheiro se você tirar o meu. Então nada que eu tenho você pode tirar de mim. Aleluia. Então fique tranquilo, o que você tem, irmão e irmã, é seu. Então veja como Jesus era solitário. As pessoas não podiam entendê-lo. E ele não tinha prazer nesse mundo. Diferente. Enquanto todos vão para lá, você vai para cá. Que coisa estranha. Que coisa estranha. Esta tarde, eu vi uma cena inusitada. Eu estava na beira de um rio esta tarde, e havia na beira do rio vários girinos e peixinhos. O girino é preto com um rabinho, né? Uma bolinha preta com um rabinho. E eu vi uns peixinhos. E eu achei bonito, me abaixei para olhar. De repente havia um graveto muito sinuoso. Não era um graveto, era uma cobrinha de mais ou menos uns 50 centímetros. Fininha, bem escura. Não sei que tipo de cobra era. De vez em quando ela colocava a cabeça para fora d'água, bem fininha. E eu notei que os girinos estavam ali todos e não viam a presença daquela cobra. Não se preocupavam com ela. E de repente ela comia porque ela era bem maior, minha visão não... Me pareceu que ela estava comendo um girino. Para mim ela comeu. Porque havia algum alvoroço ali perto e depois ela ia, passeava, ia lá no fundo, onde não podia mais vê-la, voltava, ficava, rodava uma pedra, ficava, daqui a pouco ia lá e comia outra e voltava. Que coisa! E os girinos ali, balançando o rabinho na beira ali, não fugiam. Que quadro diferente, você não acha? Não é assim? Se os girininhos pudessem ver que aquilo era uma serpente, que era o diabo, elas fugiriam. É como acontece hoje entre nós. Nós temos o diabo no meio dos crentes e eles não veem que é o diabo. E se você fala contra isso, você se torna para eles o diabo, o herege. Enquanto isso, suas vidas devoradas por Satanás. Hoje, já perceberam como os crentes são todos políticos agora? E querem entrar na política, e querem isto, e parece que a coisa está melhorando. E eu reconheço. Eu gostaria de, numa causa, ser julgado por um juiz crente. Você não? Se você tivesse um problema, você queria que uma viatura encostasse do seu lado e um policial crente descesse dali da viatura? Quando você fosse no hospital e com alguma sinistro ali sobre você, você gostaria que uma enfermeira crente te atendesse? É bom que o mundo se encha de crente, não é verdade? Ia ficar melhor. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós estamos nos acostumando com o mundo e nós vemos o diabo serpenteando ao nosso redor e dizemos: é isso mesmo, é isso mesmo. Não, irmãos, não é isso mesmo. O que está acontecendo é que o Espírito Santo está atraindo como um grande imã aos seus filhos, e se você tem algum enroscamento, como um parafuso de ferro enfincado em alguma estrutura aqui do chão, você não poderá ir encontrar-se com Jesus Cristo. O que temos que fazer é nos desprendermos totalmente desse mundo. Você vai no mundo buscar o seu pão de cada dia. Não é tempo. Imaginem vocês as vésperas da invasão de Jerusalém por Tito. E a igreja dissesse: olha, agora vamos ter uma campanha aqui, eu vou querer me eleger vereador aqui de Jerusalém, e vamos mudar, vamos
ter um maior campo de ação e vamos evangelizar mais profundamente Jerusalém, porque vamos ter um tribuno ou um procurador, um procônsul, sei lá das quantas, que será crente, e ele vai poder liberar, e o nosso sinédrio vai aumentar a sua abrangência, vamos poder pregar mais abertamente. E Tito se preparando para destruir tudo ali. É o nosso caso. Você está preocupado com o quê? A besta está vindo agora, não tem muito mais tempo. Se você não se aproximar do Espírito Santo, você vai automaticamente se aproximar do diabo. Você se afasta do diabo, você se encosta em Jesus. Você se afasta de Jesus, você se encosta no diabo. E aqueles pequenos girinos não estavam preocupados. Esse é o problema. Se nós, como esses girinos, tivéssemos uma gota do colírio de Deus dessa última hora, nós fugiríamos da serpente. Amém. E porque os crentes se misturam com o mundo, nas músicas, nos teatros, nos seus eventos de igreja, nos seus jantares de igreja, na maneira que processam na casa de Deus, porque se parecem com o mundo, porque eles não podem ver que é o diabo. Estão cegos, e Jesus disse: se um cego guiará outro cego, ambos cairão no buraco. E é o que está acontecendo, são cegos guiando cegos. Todos os reinos da terra, disse a profecia de Daniel, serão esmagados pela vinda daquela pedra cortada sem mão. Então nossa política virará pó. Nossas autoridades virarão pó debaixo dos pés de Jesus Cristo. Amém. Mas aqueles salvos pelo sangue do Cordeiro reinarão para sempre. Não ponham suas esperanças em outra coisa. Não esperem melhoria. Esperem Jesus Cristo. Nós sabemos o que está para acontecer. A besta vai se levantar. É o que vai acontecer. A Rússia vai estourar o Vaticano, é o que vai acontecer. A América receberá uma bomba, será destroçada. Nós sabemos o que vai acontecer. Califórnia afundará. Nós sabemos o que vai acontecer. Los Angeles. Nós sabemos. A corrupção tomará conta e apodrecerá, que quase não haveria fé na terra quando ele voltasse. Você já sabe? Então fique na sua vida como Noé, crendo. Não espere que a igreja cresça, não espere que o movimento, não, espere que ele cresça em você. Porque nos dias de Noé, ninguém se converteu. Vai chegar uma hora, eu não sei se a hora é essa, irmãos. Nós estamos aqui muito tempo na Bahia, em Salvador. Por isso que eu penso que eu tenho que pregar em outro lugar. Porque eu estou aqui 15 anos, o povo não creu, é porque eu tenho que pregar em outro lugar também, né? Se não quer, Jesus disse, sacode o pé na cidade e vai para outra cidade. Mas você creu. Aleluia. Eu estou feliz porque você creu. E é um milagre você ter crido. Porque eu não conheço um lugar pior para pregar o evangelho, não. Nós moramos em Corinto, uma moderna Corinto. Mas nós estamos aqui, tem os crentes. São poucos, mas são bons. Aleluia. Glória ao Senhor. Como Antipas, minha fiel testemunha. Então, houve um tempo também que ninguém mais se converteu. Ninguém se converteu, só Noé e sua família foi salva. Eu espero que esse tempo não chegou para nós. Mas há lugares em que Deus diz, olha, agora mais não. Jesus condenou Cafarnaum, disse, se os milagres que foram feitos em ti fossem realizados em Sodoma, eles haveriam se convertido. Estaria de pé até hoje. Onde é que está Cafarnaum hoje? Debaixo das águas. Então há um lugar, há um tempo de condenação também. Há lugares. Eu não gosto de falar disso aí, não. Mas se você recebeu o Evangelho, regue ele como uma flor preciosa. Trate ele com carinho, porque é algo muito raro hoje. Deus seja louvado. Então, irmãos, se nós sabemos dessas grandes coisas que estão acontecendo, e as nações se unindo, a globalização acontecendo,
Eu ouço de globalização, de nova era há muitos anos. E agora com a internet, mais ainda. O que tem que acontecer, sabe o que é, meus irmãos? É natural que tenhamos um governo único, com uma moeda única, com patrocinadores únicos. Qualquer um sabe disso. Que tivéssemos um pensamento global, todo mundo iria lucrar. O problema é o golpe depois. Você vai aqui os irmãos do Sul, 400 quilômetros você está no Paraguai, e você pode comprar uma coisa no Paraguai por 400, que aqui custa 2.000, um microfone. E o governo disse, você só pode ir até lá e comprar só 10.000. Se você comprar 20.000, eu acho que é 10.000, e você comprar 20.000 em produtos, você é um clandestino, você está errado. Por quê? Porque tem políticas da alfândega. Agora o dinheiro não é meu, meus 20.000 não é meu, porque eu não posso comprar o que eu quero lá? Porque tem alguma coisa atrapalhando ali. Porque quem vende o mesmo aparelho, o mesmo equipamento aqui no Brasil, paga imposto para o Brasil. Vamos acabar com isso então? Vamos acabar com essa politicagem toda? Vamos ter uma política melhor? Vamos! O diabo está aí para oferecer a política correta. E o profeta diz que a política é de Satanás. Então, quando quebrar essas barreiras, irmão, um carro conhecido, um Corolla Zero, custa 30.000 lá nos Estados Unidos. Por que eu não mando comprar por 30.000 para cá? Um carro novo que aqui é 100.000. Por quê? Porque tem imposto. Vocês entendem? Se você pega um carrão daquele, traz aqui, você está errado. Como é que você trouxe esse carro de lá? Explique. Vocês entendem? Se alguma coisa fosse mudada, ia melhorar para todo mundo. Vocês não acham, não? É uma proposta simples. Só falta que se levante um Alexandre o Grande moderno, um Napoleão moderno, um César moderno, ou um Gandhi religioso para as nações todas, ou que se levante um homem como um Stalin, ou um Hitler, que todos amem. Tem que se levantar alguém que as pessoas desejem, sabem? E o mundo já por muitas vezes produziu essas pessoas, que muitos amaram, e nós teremos um que as pessoas amarão muito, a besta, e seguirão a besta. Por quê? Porque não receberam amor por Jesus Cristo para se salvarem. Mas se você receber o Espírito Santo ainda hoje, você não será enganado. Você não será como aqueles girinos que ficaram lá no mesmo lugar, vendo a serpente circular por eles e devorá-los a cada um como quis, feliz. O diabo entra e sai, faz o que ele quer fazer, mas com você não, porque você sabe, te conheço, Satanás, é diabo, e por isto as pessoas não vão gostar de você, mas Jesus te amará. Deus abençoe a todos nós. Vamos ficar de pé. Nós estamos muito contentes de termos sido salvos por Jesus Cristo. E estamos felizes pelas gravações que estão sendo feitas. Os irmãos do sertão gostaram muito. E nós mandamos nosso abraço fraterno para os irmãos que estão nos vendo no sertão. E não vai demorar estarmos juntos mais uma vez. E sei que esse grande imã do Espírito Santo, que é o Evangelho de Jesus Cristo, não será recolhido antes de trazer a si cada um dos filhos de Deus. Aleluia. Oremos todos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão maravilhoso, Pai. Obrigado porque um dia o Evangelho passou por nós e nos atraiu, Senhor. Nós não entendíamos muita coisa, Senhor, naquele tempo, mas entendíamos isto, que houve um que morreu por nossos crimes lá na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque isso desceu à nossa alma e nos tem mantido guardados até hoje. Nos mantém assim, Senhor, em teus caminhos. Nos concede sermos bons, nos concede sermos limpos e puros para ti, Senhor.
sonda nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau, algo que não te agrada. Eu oro por essa igreja. Retira de nós, Senhor, cada fel, amargura, cada coisa que ofende a tua santidade, Senhor. Eu peço isto, Pai. Me lembro, Senhor, de um pedido posto aqui na mesa, aqui no púlpito, Senhor. Ajuda esta família, Senhor. Eu peço que esse lar não se desfaça, Senhor. Nós vivemos um tempo tão difícil, Senhor. Um tempo de homossexualidade, Senhor. É o tempo disto acontecer, Senhor. Pai, tem misericórdia, Senhor. Eu oro que Tu visites aquele lar, Senhor. Console, salve, Senhor. Eu oro que Tu faças algo bom por aqueles que precisam naquela família, Pai. Tu sabes de tudo. Nós pedimos, tem misericórdia, Senhor. Da mesma forma, eu lembro da nossa irmã, Senhor, que necessita que Tu a cures, Senhor. Eu oro que Tu abençoes nossa irmã, que a irmã Zélia, Senhor, receba a bênção que ela necessita, Pai. Tu sabes como gentilmente ela sempre nos tem tratado e nos recebe ali no sertão, Senhor. Então, Senhor, como ela nos tem tratado muito bem, Senhor, eu peço, Senhor, que Tu retribuas da mesma maneira, Senhor, e que ela seja curada de sua enfermidade, Senhor. Abençoe aquele lar, Senhor. Abençoe aquela vida. Também lembro da irmã Raimunda, Senhor, e também sua necessidade de cura, Senhor. Eu oro que da mesma maneira ela seja curada, Senhor. Eu sei que o inimigo não gosta de nós, Senhor, e nós temos tentado Te servir, Senhor, que em muito ele nos tem atrapalhado, mas nós vamos vencendo dificuldade sobre dificuldade, problema após problema, e nós vamos vencendo cada inimigo, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoe nossa irmã também. E aqui, Senhor, nessa cidade, eu peço que Tu também fique conosco. Cure, Senhor, os enfermos. Abençoe os necessitados. Dá o Espírito Santo àqueles que necessitam, Senhor. Não Te esqueças de mim, este pobre, Senhor, que fala contigo agora. Lembra de cada um dos Teus filhos espalhados em todo o mundo, cada um que se levanta pelo Evangelho, cada pregador, cada pastor, Senhor. Lembra-te, Senhor, lembra-te do nosso querido pastor César, Senhor, e suas lutas por Ti, Senhor. Ó Deus, abençoe ele, sua vida, sua família, sua saúde e seu trabalho, Senhor, que é para Ti. Peço que Tu abençoes também cada irmão, Senhor, que está debaixo deste ministério, cada um que me tem como pastor em especial. E me ajude, Jesus, a ser de fato isto, um pastor, Senhor, correto, Senhor, um verdadeiro servo. Me dá esta graça, Senhor, e obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado até aqui. Não somos merecedores, mas somos precisados dessas coisas. Te agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus.